Bom dia, domingo, né? 9 horas da manhã. Vamos iniciar nossa reunião. Hoje, a leitura é do livro Caminho, Verdade e Vida, tá? Da parceria Chico Xavier e Emmanuel, na lição 80. Tem como título Opiniões. Ai de vós, quando todos os homens de vos disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. A palavra de Jesus está no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 26. Emmanuel vem. Indubitavelmente, muitas pessoas existem de parecer estimável, às quais podemos recorrer nos momentos oportunos, mas que ninguém despreze a opinião da própria consciência. Porquanto a voz de Deus, comumente, nos esclarecerá nesse santuário divino. Rematada a loucura é o propósito de contar com a aprovação geral ao nosso esforço. Quando Jesus pronunciou a sublime exortação desta passagem de Lucas, agiu com o absoluto conhecimento das criaturas. Sabia o mestre que num plano de contrastes chocantes, como a Terra, não será possível agradar a todos simultaneamente. O homem da verdade será compreendido apenas em tempo adequado, pelos espíritos que se fizerem verdadeiros. O prudente não receberá aplauso dos imprudentes. O mestre, em sua época, não reuniu as simpatias comuns. Se foi amado por criaturas sinceras e simples, sofreu impiedoso ataque dos convencionalistas. Para Maria de Magdala, era ele o Salvador. Para Caifás, todavia, era o revolucionário perigoso. O tempo foi a única força de esclarecimento geral. Se te encontras em serviço edificante, se tua consciência te aprova, que te importam as opiniões levianas ou insinceras? Cumpre o teu dever e caminha. Examina o material dos ignorantes e caluniadores, como proveitosa advertência. E recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira. Então, vamos nos preparar para a prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos, cada um no seu lar, imaginando Jesus de braços abertos, com aquele sorriso contagiante, aquele olhar de tão profundo, chegava a nós e nós sentimos até vergonha de tanta incapacidade nossa. Deus, nosso Pai, Criador de tudo, louvado seja a sua justiça, louvado seja o teu amor por nós, a sua misericórdia. Jesus, mestre amigo, aos bons espíritos, tanto aqueles que nos acompanham, aqueles que trabalham lá no grupo Culto Pedro. Seja abençoado por Jesus, mestre.
Muito obrigado. Que cada lar receba a tua luz aqui nesta reunião, que possamos aproveitá-la e compreender cada vez mais os seus ensinamentos, praticar o teu evangelho, que fora da caridade não há salvação. Devemos nunca perder a fé em ti, acreditar sempre que através da nossa consciência é dita a palavra de Deus para nós. Confiamos, acreditamos e seguimos na sua seara trabalhando. Que seja feita a vontade de Deus, que assim seja. Agora eu vou aproveitar que já fez a prece, aproveitar e chamar, vou botar uma musiquinha para a gente receber o passe, né, os passistas emanar as boas energias. Aí, tá.
Bom, vou chamar a nossa irmã Carmen Célia para proferir as palavras de hoje. Que Jesus te abençoe na melhor reflexão possível, Carmen. Amém. Bom dia a todos. É sempre uma alegria muito grande estar com vocês, companheiros da nossa querida casa. E este mês, o nosso tema é as faces do poder e a escravidão. A frase que servirá de base para o mês é de Hermanso Dufour, do livro Diferenças Não São Defeitos, Introdução, Psicografia, de Vanderlei de Oliveira. E a frase é a seguinte: nenhum poder se compara ao do amor legítimo, esse sentimento que consegue brotar no charco de nossas imperfeições sem se misturar às impurezas de nosso lixo emocional. E o objetivo é refletirmos sobre o sentimento do poder como domínio, criando escravidão. E o mesmo poder transformado em amor, gerando a libertação do espírito. E o nosso tema de hoje, o subtema, é a pedagogia da libertação consciencial. A nossa referência básica é do livro Servidores da Luz na Transição Planetária, da autoria de José Mário, psicografia de Vanderlei de Oliveira. Mas a introdução que foi recomendada, é da autoria de Maria Modesta Cravo. É um texto bastante importante e que exige de nós uma reflexão extremamente profunda, porque, primeiro, ela comenta que nós, comunidades espíritas, iríamos, em algum momento, reconhecer o trabalho de alguns dos nossos irmãos, né, vou chamar de caminhada, que aqui estiveram, e ela cita Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Luiz Olímpio Teles de Menezes e outros. E diz ela que eles realizaram um trabalho intenso, um trabalho que ela chama de bom combate, exatamente para nos trazer conhecimentos que foram as bússolas do século XX, as bússolas espíritas, nos trouxeram o norte, o caminho que deveríamos seguir. Mas aí vem a nossa responsabilidade, porque ela vem nos dizer que hoje, seguindo esses exemplos, para essa mesma obra de regeneração planetária, há um convite aos operários da Era do Amor. Operários da Era do Amor, operários esses aprendizes, cada um com suas particularidades e oportunidades de contribuir para o progresso do planeta. E ela reforça que o caminho ele é o mesmo. O caminho é de amor, é da felicidade, da plenitude, da paz. Mas que é necessário, neste momento, nós atendermmos a um grande apelo nessa forma de caminhar. Nós precisamos recriar a forma de caminhar. E diz ela, nos chama de espíritas conscientes, dizendo que surge esse clamor
de romper os limites e recriar a pedagogia da libertação consciencial. E ela nos dá o roteiro, nos diz o seguinte, que um dos caminhos que nós temos e que, na verdade, é importantíssimo, é a gente formar frentes de serviço, abrir, como ela diz, janelas para a imortalidade, objetivando contribuir para diminuir aquilo que ainda assola o nosso planeta, que é a materialidade, é estarmos vinculados às coisas da Terra. E ela disse que esse trabalho de abrir essas janelas para a imortalidade é exatamente para consolidar a certeza, a crença na vida além da matéria. E ela diz que no século XXI, o principal traço educacional é o ato corajoso de desaprender. Só quem desaprende consegue reaprender. Só quem reaprende é capaz de recriar métodos, recriar técnicas, recriar objetivos e, principalmente, recriar comportamentos. Mas ela nos alerta que recriar exige de nós coragem, comprometimento, desapego, e que muitos de nós ficará acovardado, amedrontado e desistirá muitas vezes no meio do caminho. Porque, companheiros, o novo nos traz insegurança, esse reaprendizado. E ela nos convoca, lancemo-nos ao trabalho de erguer abrigos. Achei fantástico e atual, de erguer abrigos para as intempéries da transição. Erguer abrigos para as intempéries da transição. Transição que desafiam a nossa inteligência e os nossos corações, homens na transição planetária. Estes homens que estão sendo gestados, como diz ela. E como fazer isso? Abrindo braços fraternais, mãos operosas, formando laços humanitários e cristãos, alimentando em nós e em todos que nós acolhermos nos nossos corações nobres aspirações de dias melhores. E cita Paulo, na segunda carta aos Coríntios, 11, 28 e 29. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. E ela reforça aquilo que Lucas hoje colocou numa música, e eu pedi até para depois que encerrar a prece ele colocar de novo, que fala exatamente isso. Sozinhos, nós somos frágeis, nós somos acessíveis com facilidade às redes doentias e enfermiças desse mundo. Mas juntos, companheiros, todos os centros de trabalho cristãos, nesse limiar da regeneração, nós vamos conseguir avançar.
avançar num clima de energia, de sinergia, realizando intercâmbios solidários e formando uma grande rede de afeto, plena de afeto. Quando isso ocorrer e estiver ocorrendo em nós e com outros centros de trabalho cristãos, todos nós vamos adquirir discernimento, aprimoramento, empreendedorismo, confiança, estímulo. E com isso nós vamos estar renovando a cada dia as nossas forças nessa caminhada evolutiva. Nos chama a atenção de que se a obra ela é do Cristo, o que nos compete é servir onde ele nos coloca. Precisamos abdicar da pretensão de administradores na nova era. Ocuparmos o lugar que ele nos oferece, assumindo o nosso papel de dispensadores de bênçãos. Porque, se estivermos vinculados aos servidores da luz, nós estaremos espargindo essas luzes, essas bênçãos àqueles que estão junto a nós. E, obviamente, é um círculo vicioso. A cada dia, nós vamos absorver mais, caminhar, mais coragem, mais força, mais evolução e contribuindo, então, com esses irmãos de caminhada. E cita de novo Paulo: se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. É muito lindo, porque, como ela comenta, o que nós temos, companheiros, é glorificar ao Senhor. Todos, indistintamente, independente do credo, cor, profissão, decisão interna, mais ou menos certinhos, entre aspas, todos, indistintamente, somos chamados a esse trabalho, a contribuir com a obra do progresso nosso e do nosso planeta. Então, nos cabe glorificar, agradecer. E como diz Maria Modesto Cravo, agradecer e, diz ela, suplicar, pedindo ao Pai Maior para nos auxiliar, permitindo diminuir, ela diz, nos diminuir, para que a tua excelsitude contagie, não é só a nós, contagie os grupos sob a nossa responsabilidade e os sentimentos que povoam nosso coração nessa etapa de transição planetária. Leon Denis, no livro O Porquê da Vida, ele reforça, eu usei algumas ideias, algumas citações dos capítulos 1, 4 e 7. Ele reforça como contribuir para essa regeneração nossa e do planeta. E ele nos relembra que o homem ele tem necessidade de saber, de se esclarecer. Ele tem necessidade da esperança que consola. Ele precisa ter certeza do que o guia e do que o sustém. Por isso, ele precisa escutar a voz interior da razão
da sua consciência. Leon Denis escreveu esse livro há 136 anos. E a próxima colocação que eu vou citar dele para vocês é extremamente atual. Ele diz que jamais a necessidade da luz se fez sentir de um modo mais imperioso, que há uma transformação imensa no seio das sociedades humanas. Todos os povos aspiram pela liberdade, mas ele nos diz que, para conquistarmos esse direito soberano de liberdade, de acordo com a justiça, e para que produza bons frutos, é necessário o conhecimento das leis morais. Não só o conhecimento, mas que ela passe a fazer parte do nosso exercício cotidiano. E para que essa liberdade ela seja fecunda, ela deve ser oferecida às obras humanas uma base segura, duradoura, aureolada de luz, sabedoria e verdade. Então, companheiros, nós sabemos, conhecemos que temos em nós estabelecida a existência do princípio inteligente e racional e o encadeamento das causas e dos efeitos para explicar a nossa origem, é fundamental que todos nós retornemos àquele que é a nossa origem, que é a nossa fonte, que é a inteligência suprema, que é o princípio de toda a vida, de tudo, que é Deus. E esse Deus, ele é o foco de onde emana toda a justiça, solidariedade, amor. E ele é o alvo que todos nós vamos e buscamos consciente ou inconscientemente. Então, independente das nossas diversas oportunidades reencarnatórias, que não quisemos reconhecer esse foco que é a nossa origem, que é o nosso Pai, um dia chegaremos, porque nós temos um tropismo, nós temos a nossa consciência, ela busca esse Pai maior. E as nossas relações com esse grande arquiteto, esse arquiteto dos mundos, é que vai permitir essa harmonia universal, essa comunhão e essa fraternidade. Então, nós vamos conseguir essa harmonia universal através não só da nossa vinculação, mas do nosso, que vinculado todos somos, mas do nosso reconhecimento de que Ele é o Pai, de onde emana todas as coisas. Leon Denis nos afirma, e sabemos disso, que o homem ele tem um destino grandioso. Ele tem aspirações ilimitadas. E essas aspirações nós vamos conquistando, buscando, elaborando, trabalhando através das nossas diversas reencarnações. E em cada uma delas, nós vamos conseguir, através do estudo, através da purificação pela dor,
E aí nós vamos adquirindo qualidades sempre mais nobres, porque o nosso futuro assim está reservado. Kardec, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele cita João, capítulo 14, versículos 1 a 3, que diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Nós usamos essa colocação, incluímos na nossa reflexão, porque nós entendemos que, ao falar de Deus, ao falar de núcleos de trabalhadores cristãos, ao falarmos na esperança e no tropismo para esse Deus, não poderíamos deixar de trazer em nós a esperança, a convicção, a certeza. Porque, queridos, a casa do Pai é o universo. E esse universo, ele é povoado por inúmeras, incontáveis moradas. Nós somos moradores atuais de uma dessas moradas, que é a Terra. Mas há incontáveis outras moradas. Iremos para cada uma delas à medida que tivermos sintonizados, harmonizados, adiantados moralmente com esses moradores, com esses espíritos. Então, a Terra é um planeta, é um mundo de provas e expiações. E diz o Evangelho que a Terra é lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Então, amores, se estamos aqui hoje, é porque nós, nas nossas caminhadas, nós continuamos rebeldes à lei de Deus. Por isso, não vamos esperar facilidades. Nós temos que trabalhar, seja junto à perversidade dos homens, como também as intempéries da natureza. E nesse trabalho diuturno, nós vamos adquirindo habilidades, conhecimentos, experiências e vamos, com isso, buscando almejar um melhor lugar, melhor evolução. Mas, para isso, precisamos nos moralizar. E Deus permite, porque pela sua justiça e misericórdia, Ele nos oferece a oportunidade de progresso. E a pergunta que é colocada, inclusive, é: até quando vamos continuar na Terra, retornando aqui, reencarnando aqui? E é claríssimo: até estarmos curados de nossas enfermidades morais. E o mundo de regeneração, que a gente está falando toda hora, todo mundo, inclusive hoje, é um mundo que fica entre a Terra e aqueles mundos felizes. Nesse mundo de regeneração, esse mundo, nós, os espíritos que assim conseguem ali habitar, já estão unidos pelo amor, pela fraternidade, pelo respeito. A sua soberania é maior pela sua conquista moral, mas ainda falta depurar-se. Mas ele acredita em Deus, no amor, e com isso
ele está buscando cumprir as suas leis. Diz o Evangelho que aí há a aurora da felicidade. E Chico Xavier psicografa Emmanuel no livro Encontro Marcado e nos traz também alguns reforços de esperança e de responsabilidade. Diz Emmanuel, e sabemos, né, nada disso é novidade, de que o homem é livre, ele tem total liberdade de realizar aquilo que ele deseja, mas também ele é responsável pelo resultado de suas próprias ações. E Jesus, compreendendo que não existe direito sem obrigação e nem equilíbrio sem consciência tranquila, ele nos afirmou: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. João 8:32. Conhecer a verdade é perceber o verdadeiro sentido da vida. E aí é que é a beleza do conhecer a verdade. Por quê? Que sentido da vida? Sentido da vida é a nossa emancipação íntima. E quando assim vamos conseguir? A emancipação vai surgir para a nossa consciência à medida que a nossa consciência se dispuser a buscá-la. A verdade é luz divina e ela é conquistada pelo trabalho e merecimento de cada um. Por isso ele afirmou: conhecereis. Conhecereis exige ação, é um verbo. Nós precisamos sair do lugar, precisamos buscar. Então, companheiros, para isso, Deus nos deu e nos dá todas as oportunidades de colaborar diuturnamente com a sua obra, de participar da lei do progresso. E com isso, nós vamos levar a efeito a justiça e o bem. Colaborar com Deus, diz Emmanuel, é a maior, a mais digna oportunidade para o nosso espírito imortal. E para acesso a essa verdade, cada um tem o seu próprio dia de conseguir essa libertação íntima. Entendendo cada um de nós que a nossa maior missão é o nosso melhoramento. Não de uma forma egoística, porque também esse melhoramento, ele não está casado, sintonizado com orgulho e vaidade. Esse melhoramento vai exigir de nós sair do nosso lugar, trabalhar, caridade ativa, arregaçar mangas, porque o alvo da nossa vida é o aperfeiçoamento por meio do trabalho, do cumprimento do dever inerente a cada uma de nossas almas. E, quando assim partirmos para a nossa verdadeira pátria espiritual, vamos deixando aqui a nossa vestimenta de matéria e vamos nos defrontar com aquilo que realmente somos. O nosso espírito imortal.
a nossa consciência. E retornando à citação de Paulo e ao comentário de Maria Modesto Cravo, se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Se algo temos a glorificar ao Senhor, é Ele nos aceitar em sua obra nas condições em que nos apresentamos. E Guilherme Del Valle da Silva, no livro Paulo de Tarso e as Leis Morais, eu vou usar a Lei do Progresso, ele faz algumas considerações que eu considero extremamente importantes para a nossa reflexão dessa manhã. Porque ele diz, e também o Livro dos Espíritos, que o texto é todo baseado também no Livro dos Espíritos, na Lei do Progresso, que a Lei do Progresso é que nos impulsiona para sairmos da nossa condição primitiva e caminharmos para a nossa angelitude. E cita Paulo em Filipenses 3, 7, 9. Deveras considerar tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento do Cristo Jesus, meu Salvador, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e a ser achado nele. Então, companheiros, Paulo considerou, como diz aqui, as coisas da matéria superficiais, não tão importantes ou nada importantes, depois que ele conheceu o Cristo Jesus e depois que ele passou a vivenciar os ensinamentos de Jesus. Tudo é supérfluo, é refúgio, é desnecessário, não é primordial para a nossa caminhada evolutiva como espírito imortal. Neste momento, Paulo nos mostra o seu novo status consciencial, através dos valores adquiridos com a genuína ética moral cristã. Então, companheiros, a proposta do Cristo é desenvolvermos nossa consciência como seres imortais e vivermos neste mundo como espíritos imortais. Sabemos que a caminhada ainda é muito longa, que estamos mais próximos da nossa partida do que da nossa chegada, temos muito ainda a caminhar na nossa trajetória evolutiva. Mas, novamente, Paulo, aos Filipenses 3,12, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Gente, eu achei essa passagem maravilhosa, porque ela nos reforça. Paulo nos traz um olhar legítimo da justiça de Deus, que nós todos fomos criados simples, ignorantes, e que vamos chegar a esse patamar. E Paulo cita Jesus, que também fez um percurso
que também fez as suas conquistas, até que agora ele está junto do Pai. Ele é o responsável pelo nosso planeta. E ele não ganhou isso. Ele conquistou com as oportunidades de trabalho. Por isso, Paulo diz aqui, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas ele diz que ele prosseguia para conquistar aquilo que Jesus conquistou. Isto é, Jesus é o exemplo, é o mestre, é aquele que vai ao timoneiro desse barco, é que está na frente, nos conduzindo. E Paulo coloca isso para nós. Então, irmãos, é de uma alegria e é de uma confiança que nós podemos fazer. Nós temos oportunidades, né? E Emmanuel cita do livro Paulo Estevão, o mestre chamava-o e, para responder ao apelo, iria aos confins do mundo. Lógico que nós ainda não estamos nesse patamar, mas também não é para dizer, eu não posso, eu sou tão pequenininho, aquela mentirinha que a gente faz de acomodação. Nós podemos sim, só não podemos quando nós não queremos. E sabemos que tudo evolui, tudo, mesmo que a gente muitas vezes queira embaraçar esse progresso, como diz Kardec no Livro dos Espíritos da Lei do Progresso. Mas ele diz que aqueles que assim o fazem, isto é, que tentam embaraçar essa lei de progresso, serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. Hoje temos o nosso progresso intelectual que permite que saibamos o que é o bem e o que é o mal. Nós usamos o livre-arbítrio e vamos caminhar para o lado que assim desejarmos. Mas quem não acompanhar nas escolhas os desígnios de Deus, isso está no Livro dos Espíritos, sociedade e indivíduo, isto é, nós, e o meio em que nós vivamos, está sujeito a sofrer abalos físicos e morais que a transformarão segundo a vontade divina. Acho que merece uma reflexão, inclusive, que cada um de nós fará depois em relação ao momento em que nós estamos vivendo aqui na Terra. Gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Mas para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. Está na pergunta 1009 do Livro dos Espíritos, de um texto de Paulo, o apóstolo. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos no capítulo 1 de Não Vim Destruir a Lei, no item 8, em que fala da ciência e da religião, que são as 2 alavancas da nossa inteligência, da inteligência humana. A material, a ciência, que nos traz aquele conhecimento, né, do mundo de matéria, e a religião, que nos traz o conhecimento do mundo moral, que são as 2 asas que nós aprendemos na doutrina espírita, que é o conhecimento, é o saber
e é o amor. As duas asas que vão nos levar a alçar novos voos. Mas o Evangelho nos diz que essas leis, elas não podem contradizer-se, porque elas duas têm o mesmo princípio, que é Deus. Guilherme Del Valle, ele, nesse livro, ele nos traz um chamamento aos trabalhadores cristãos, que somos nós. Não desanimemos diante das lutas, colocando-nos apostos, corajosos, pacificados diante da missão que nos cabe cumprir. O Senhor tem pressa para que a sua obra seja concluída. Sejamos seus colaboradores fiéis na seara do progresso e amor pela humanidade universal. E Emmanuel, ainda do livro Paulo e Estevão, nos fala: a marcha para o Cristo é feita por fileiras. Todos deveremos chegar bem. Entretanto, os que se desgarram têm de chegar bem por conta própria. O serviço é de Jesus e não nosso. Se cuidarmos muito de nós mesmos nesse capítulo de sofrimento, não daremos conta do recado. E se paralisamos a marcha nos lances difíceis, ficaremos com os tropeços e não com o Cristo. Então, reforçando a pedagogia da libertação consciencial, consiste em conhecer a verdade, a única, imutável, contida no Evangelho e nos ensinamentos de Jesus. E vamos citar Mateus, capítulo 14, 12 a 14. Minhas palavras não passarão. As palavras de Jesus não passarão, porque elas são verdadeiras em todos os tempos e em todos os lugares. Eternas palavras, porque elas trazem o nosso código moral, porque nos traz as condições de caminharmos para o bem, nas condições para o homem galgar o seu melhor lugar nessa caminhada eterna. Sermos cooperadores de Deus. E como nos traz o texto básico que iniciamos hoje, de Maria Modesto Cravo: romper limites, recriar a pedagogia da libertação consciencial, desaprender, reaprender, recriar. Recriar métodos, recriar técnicas, recriar objetivos e, sobretudo, recriar comportamentos. Então, a nossa reflexão é trazer a confiança, aumentar a fé e a esperança, nos unirmos uns aos outros, seja na nossa casa, mas em todos os núcleos cristãos, buscando sermos simplesmente trabalhadores, colocarmos a mão na charrua e não olharmos para trás, como nos traz o Evangelho. Muita coragem para todos nós, no nosso dia a dia. Um bom dia, um grande abraço e muitas saudades. Muito obrigado, Carmen, pela linda reflexão. Acho que ficou claro, né?
trabalhar lado a lado do outro, ajudando a si e ao outro. Bom, vamos encerrar com nossa prece, como Carmen disse da música. Pode falar. Maravilhosa. Maravilhosa. Vou colocar a musiquinha que Carmen disse de fundo. Não ouvindo? Tá para ouvir? Então vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, nosso Deus, com a alegria de cristãos como estão agora, agradecendo a sua dádiva, as oportunidades dadas por nós, que possamos aproveitá-la e sempre aprimorarmos, melhorar moralmente, instruir-vos. Daremos as mãos com nossos companheiros, caminharmos juntos, lado a lado. Que nosso Deus nos abençoe neste lindo domingo, tenhamos uma boa semana, que tua luz chegue ao coração de cada um aqui, e quem é aquele também que não pôde participar hoje. Que a luz chegue, sejamos cada um ponto de luz que encubra todos os nossos irmãos aqui neste planeta, espalhando a semente do Evangelho, a prática da caridade. Só assim há salvação. Esse é o convite de Jesus, que ele espera com muita paciência, com muito amor, que chegamos nessa festa junto dos nosso Senhor Deus. Que a paz de Jesus esteja com todos, que a vontade de Deus prevaleça em nossa vida. Que assim seja. Que assim seja. Mônica. Bom dia, pessoal.